Você já parou para observar por que os adventistas do sétimo dia são frequentemente alvo de acusações, rejeições e preconceitos tão contundentes? São chamados de seita, acusados de guardar o sábado apenas para garantir a salvação, de não crerem no Espírito Santo e até de não reconhecerem Jesus da mesma forma que os demais cristãos. Mas será que essas afirmações refletem a realidade? Ou seriam apenas distorções, baseadas num desconhecimento e julgamentos precipitados? A verdade é que muitas das ideias que circulam sobre os adventistas do sétimo dia estão longe do que eles realmente acreditam e praticam. Seja qual for a sua opinião, até agora, convido você a deixar de lado preconceitos e ouvir uma análise fundamentada que pode transformar sua compreensão e pensamento sobre essa importante denominação cristã. A pergunta que fica é: o que está por trás dessas acusações e por que elas persistem, apesar das evidências contrárias? Se você deseja conhecer a verdade por trás das religiões e compreender o que muitos preferem ocultar, inscreva-se no canal, deixe seu like, compartilhe sua opinião nos comentários e ative o sininho para receber as próximas atualizações. Vamos juntos esclarecer estes fatos. Os adventistas são uma seita? Essa é uma das acusações mais comuns e, ao mesmo tempo, uma das mais equivocadas contra os adventistas do sétimo dia. Muitas pessoas os classificam como seita simplesmente por serem diferentes, por seguirem princípios que fogem ao que está mais difundido, ou por não compreenderem suas crenças e práticas. Essa diferença, infelizmente, gera desconfiança e preconceito. Mas é importante compreender que, do ponto de vista bíblico, histórico e teológico, essa acusação não tem fundamento. Os adventistas do sétimo dia são uma denominação cristã protestante legítima, surgida no século XIX, dentro do movimento de avivamento que tomou forma nos Estados Unidos, movimento que buscava a restauração da fé cristã autêntica, baseada integralmente nas escrituras bíblicas. Eles aceitam a Bíblia como a única regra de fé e prática, segundo está escrito em Timóteo 3, 16-17. Reconhecem Jesus Cristo como o único Salvador. Creem na Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, e defendem a salvação pela graça mediante a fé. Efésios 2:8, 9. Esses são fundamentos que compartilham com as demais igrejas protestantes históricas. O termo seita muitas vezes é usado de forma ofensiva e errônea para desqualificar grupos que são vistos como diferentes. No entanto, no Novo Testamento, a palavra seita, do grego aireses, pode simplesmente significar uma corrente, um grupo de pessoas com uma interpretação particular da fé. Assim, muitas denominações cristãs, incluindo as maiores, seriam classificadas como seitas com um pensamento estrito. Portanto, rotular os adventistas do sétimo dia como seita sem conhecer sua história, doutrina e compromisso com a Bíblia é um erro que revela mais preconceito e desinformação do que a verdade. Eles guardam o sábado para se salvar? Essa é uma das ideias erradas mais difundidas sobre os adventistas do sétimo dia e merece uma atenção especial. Muitas pessoas acreditam que a observância do sábado pelos adventistas é uma tentativa de ganhar a salvação por obras, como se guardar o sábado fosse uma condição para serem salvos. No entanto, essa é uma interpretação incorreta da doutrina adventista. Eles afirmam claramente que a salvação é um dom gratuito de Deus, obtido somente pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo, conforme está escrito em Efésios 28,9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. O sábado, para os adventistas, é um mandamento divino que faz parte dos 10 mandamentos. Êxodo 20-8-11. E sua guarda é uma expressão de amor, obediência e fidelidade a Deus, não um meio de justificar a salvação. Eles creem que a lei de Deus permanece válida e importante, mesmo após a vinda de Cristo, como um guia para a vida cristã.
A Bíblia deixa claro que ninguém é justificado pela observância da lei Gálatas 2:16, mas também não anula o valor dos mandamentos dados por Deus, para o bem e a santidade do seu povo. Portanto, guardar o sábado não é uma tentativa dos adventistas de comprar a salvação, mas sim um sinal visível de compromisso com Deus e sua palavra, vivido com gratidão e confiança na obra redentora de Jesus. Eles não creem no Espírito Santo. Essa é uma das informações mais erradas sobre os adventistas. Do sétimo dia, eles creem firmemente na doutrina da Trindade, que inclui Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, como três pessoas distintas e coeternas em um único Deus verdadeiro. O Espírito Santo, para os adventistas, é uma pessoa divina, o Consolador prometido por Jesus, antes de sua ascensão, que guia, fortalece, convence do pecado e transforma a vida dos crentes. Essa atuação do Espírito Santo é contínua desde a criação e essencial para a vida cristã. João 14,16-17. Também em Atos 18. A crença no Espírito Santo está presente em todas as literaturas oficiais da Igreja Adventista, sendo parte fundamental da sua teologia. Essa afirmação é ainda reforçada no estudo das Escrituras, que apresentam o Espírito Santo como agente ativo da vontade de Deus no mundo e na vida do fiel. Algumas confusões surgiram porque grupos de crentes que rejeitam a Trindade acabaram sendo confundidos com os adventistas do sétimo dia, mas tais grupos não representam a fé oficial da denominação. Eles não creem em Jesus como os demais cristãos. Essa é mais uma afirmação equivocada que merece ser esclarecida. Os adventistas do sétimo dia professam uma fé cristã ortodoxa em relação a Jesus Cristo. Eles creem que Jesus é Deus eterno, Criador de todas as coisas. João 1:3, que se encarnou, viveu entre os homens, morreu na cruz, para a redenção da humanidade, ressuscitou ao terceiro dia, conforme relatado nas Escrituras, em 1 Coríntios 15:3 e 4. Atualmente, atua como nosso sumo sacerdote no santuário celestial, intercedendo por nós diante do Pai. Hebreus 4:14. Os adventistas é o forte enfoque que dão à segunda vinda de Cristo, que é central em sua teologia e prática, a palavra Adventista vem justamente do termo advento, que significa vinda ou volta, referindo-se à esperança na volta iminente de Jesus para buscar seu povo. Essa esperança é uma fonte de motivação, fé e compromisso na vida do adventista, reforçada por passagens bíblicas, como Atos 1,1, que anuncia que Jesus voltará da mesma forma como foi visto partir, e Apocalipse 22:20, onde a promessa certamente vem e sem demora é reafirmada. Portanto, afirmar que os adventistas não creem em Jesus, como os demais cristãos, é uma distorção que desconsidera a sólida e clara fé